Estou gravando aqui o áudio para vocês, como estudar psicanálise. Por que nós vamos ter 4 lives e eu ensinando como se estuda psicanálise? Porque não é pegando os livros, lendo aleatório, vendo vídeo aleatório. Primeiro você tem que ser um aluno antenado, tem que ficar ali antenado no grupo, porque no grupo eu passo um PDF, no grupo eu passo um conteúdo, eu passo o link de um vídeo. Se você ficar antenado, você vai ver que o curso ele segue um desdobramento. Existe um cronograma, tá, basilar, e ele segue um desdobramento. Você vai vendo que a sua mente vai começando a assimilar a coisa, aí você vai começando a ter aqueles insights incríveis. E gente, insight é tudo. Vamos ter uns agora. 21h06, eu tenho mais ou menos uma meia hora para terminar isso. Então eu vou dar aqui meia hora de insights que vão mudar a sua percepção a partir de hoje. Eu já começo na primeira aula chocando vocês e mostrando que Freud, Lacan e outros que vocês vão ver aqui, o nosso foco aqui é uma psicanálise totalmente freudiana. Só que nós vamos ter falas de Lacan, nós vamos ter ideias da Ana Freud, da filha de Freud, nós vamos ter, inclusive a Ana Freud trabalhou muito com a psicanálise para criança. Então vocês vão ter um conteúdo que ele vai se desdobrando e a mente vai expandindo. Nada aqui é aleatório. Coloque isso na sua mente. Quando o assunto for a sala de estudo psicanalítico, nada do que eu fizer é aleatório. Uma dinâmica, uma pegadinha, uma história, uma parábola, um enigma que eu jogar na sala, nada é aleatório. Porque inclusive você vai descobrir que um verdadeiro psicanalista é um grande desvendador de enigmas, é um grande interpretador de sonhos. Gente, psicanalista é a pessoa mais preparada para interpretar um sonho. Robson, que coisa legal, então assim que a vizinha sonhar vai correr em mim. Tudo bem, só que mesmo enquanto psicanalista eu tenho que te alertar que você tem que entender que tipo de sonho essa pessoa teve. Porque eu não posso, inclusive, ser ignorante e não dizer a você que dentro do inconsciente tem os sonhos espirituais. E Freud também entendeu isso. Olha o que Freud vai dizer sobre os sonhos. Olha o que ele vai dizer. Vou ler aqui para vocês. E quando Freud fala de sonhos, eu lembro do que Lévi-Strauss diz. Deixa eu abrir aqui o slide. Lévi-Strauss diz o seguinte: nos sonhos e nos mitos, todos somos iguais. Quem disse isso? Um grande antropólogo chamado Lévi-Strauss. Ele disse: nos sonhos e nos mitos, somos todos iguais. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque, inclusive, ele era um grande admirador e ele estudava as teorias freudianas. Ele entendeu que no inconsciente da pessoa tem um mundo à parte. Tá? Olha aqui, ó. Freud falando sobre o inconsciente. O inconsciente é o verdadeiro psíquico. Sua natureza nos é tão desconhecida quanto a realidade do mundo externo. Sempre que eu falar de Freud e de estrutura psíquica, guardem a imagem e a figura, que depois eu vou projetar aqui, de um iceberg. O iceberg é gigante, mas só a ponta dele fica para a superfície, da superfície para fora. Então se você olha mar adentro, você vai ver o iceberg. Se ele tiver a pontinha de fora, você vai ver. E tudo o que está para dentro, que é a parte maior do iceberg, Freud vai chamar de pré-consciente e inconsciente. Então vamos lá. Olha aqui, ó, já dando alguns insights para você entender o que a psicanálise promove na compreensão do ser humano. O inconsciente, que é aquilo que você não vê, que é aquilo que você só acessa ou fazendo a carta, se a cartasse, ou sonhando, né? Ou fazendo uma terapia profunda, você consegue trabalhar o inconsciente, ou numa hipnose clínica. O inconsciente é o verdadeiro psíquico. Sua natureza nos é tão desconhecida quanto a realidade do mundo externo. Já eu vou fazer uma figura aqui para vocês entenderem isso. Vou contar aqui uma figura a história de um cavalinho. Olha o inconsciente. Nenhum mortal pode guardar um segredo. Olha isso. Nenhum mortal pode guardar um segredo. Se os lábios estão calados, falam as pontas dos dedos. Eu costumo dizer que baiano fala com a mão. A gente fala pegando na pessoa. Baiano fala com os dedos, né? Mas a ponta dos dedos que Freud quer se referir aqui é a escrita. É a habilidade que a gente tem de escrever. Às vezes não tem facilidade de falar, a gente escreve. Inclusive a Esté está aqui, eu e ela, a gente usa essa técnica na clínica. Às vezes a gente vai atender adolescente, eu não atendo.
Hoje quem atende mais essa galerinha é a Esther. Eu só atendo mais adultos. Mas às vezes o adolescente, a pessoa não quer falar. Mas ela escreve. Então eu deixo o paciente escrever. Eu tinha uma paciente que ela era tão tímida, ela ficou comigo 3 anos. E tinha sessão que ela era tão tímida para falar, principalmente das questões sexuais, da libido, dos desejos recalcados. Aí eu dizia assim, fulana, conversamos aqui, mas você vai para casa e escreve tudo que você não teve coragem de me dizer. Pode escrever pelo celular. Aí ela escrevia e mandava pelo WhatsApp. Então eu tinha muito mais conteúdo para trabalhar nas escritas que ela dava do que na própria fala. Então, Freud está dizendo, nenhum mortal pode guardar um segredo. Então, ele também está falando de outros aspectos que eu não vou abordar agora. A voz do intelecto é baixa, mas não descansa até ser ouvida. A voz do intelecto é baixa, mas não descansa até ser ouvida. Tá vendo, gente? Ser inteligente no mundo de hoje é ser chato. Porque você vai para a roda de amigo, uma roda o pessoal só fala do TikTok, da novela, né? Fala como é que fala o nome da série lá? Coreana? Como é que é o nome da série coreana que tem sucesso aí? Me ajudem aqui. Dorama. Os dorama, né? Só fala de dorama, não sei o que. Aí você chega lá, todo intelectual, cheio de conhecimento, cheio de coisa boa para compartilhar, pessoal. Nossa, que pessoa chata, que papo chato. Então, eu vou te dar aqui um conselho de Freud já já. Ele vai dar um conselho aqui, quer ver? As emoções reprimidas nunca morrem. Olha isso, hein? Elas são enterradas vivas e saem mais tarde das piores formas. Vou repetir. As emoções reprimidas, desejo reprimido, vontade reprimida, amor interrompido e coisas semelhantes a essas, nunca morrem. Emoções verdadeiras, primárias. Porque as emoções secundárias, ela te influencia, até te contagia, até te afeta, mas depois elas saem, porque elas não são suas. Mas a emoção primária, aquilo que é você reprimido, um dia sai, e às vezes sai porque foi enterrado vivo da pior maneira. Com vícios, com brigas, com violência, com traição, com compulsão. E vocês vão entender sobre isso já já. A mente é como um iceberg. Olha aí, apenas uma pequena parte é visível. Tá vendo? Deixa eu chegar aqui nos sonhos, na sociedade, que vocês vão ver eu voltar àquele assunto que o Freud aconselha. Que o intelectual não é bem quisto na sociedade muitas vezes. E sobre os sonhos e desejos, vamos ver o que a psicanálise traz. Os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Robson, eu quero conhecer do inconsciente. Dizem que o meu inconsciente é o id, é um cavalo violento que tem força, que me empurra. Você já viram a pessoa quando ela comete um erro? Assim, quando ela comete um erro, um ato falho, alguma coisa grave. Aí ela responde, como é que ela fala quando ela vai se justificar? Ai, mãe Edna, foi sem querer. Quer dizer, eu não queria fazer isso, né? Foi inconsciente. Sabe, fiz aquele negócio inconsciente, eu não estava consciente. Gente, não existe isso. Tudo que a gente faz tem a consciência envolvida. Só que sim, muitas vezes a sua consciência ela ficou pequenininha e o seu inconsciente engoliu ela. Então preste atenção nisso. Robson, e o pré-consciente? É a programação. O pré-consciente é aquela parte que diz assim, o inconsciente não está nem ligando para um iPhone. Mas no seu pré-consciente você já foi influenciado e já traçaram um padrão na sua mente, programaram sua mente para dizer que telefone bom é iPhone. Aí se você não comprar um iPhone, fica até doente. E aquela ansiedade, só falta morrer porque tem que comprar um iPhone. Mas aí eu pergunto para vocês, até para quem conhece tecnologia, quem disse que o iPhone é o melhor celular do mundo? Mas é porque disseram que é. Então cuidado, viu, com os padrões pré-elaborados. Isso estou falando de pré-consciente. Todo sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Eu amo isso, gente. Deixa eu explicar. Ainda ontem eu compartilhava com a minha prima, ela está aqui na sala, sobre a questão dos sonhos reprimidos. Aí eu vou contar uma coisa engraçada, eu não vou contar o nome do santo, só o milagre. Eu não era psicanalista, mas eu já tinha essa noção, porque eu já estudava a terapia. Um dia uma fulana chegou para mim uma vez e disse, eu sonhei que você estava traindo sua esposa. Aí chegou comigo, eu sonhei, eu estou contando a história aqui meio camuflada, para vocês não descobrirem quem é a pessoa. Eu sonhei que você estava traindo sua mulher. Aí essa pessoa veio de novo, e ela era uma mulher do sexo feminino. Eu sonhei que você estava traindo sua mulher, Robson. E aí, gente, eu estou gravando isso, por isso que eu estou disfarçando aqui os personagens. Aí eu disse, minha filha, o sonho é seu. Parabéns, um sonho muito interessante.
O fato, olha o que eu respondi para ela. Se vocês quiserem fazer pergunta, é a hora, viu? Porque isso aqui já era pergunta. Eu já estou ensinando vocês como é que um psicanalista lidar com o sonho. Eu disse, eu até fico agradecido de você me pegar emprestado para o roteiro do seu sonho.